A gente tem trabalhado o tema de finanças e nas aulas dominicais, né, falamos sobre finanças, sobre perdão e sobre conflitos. E a gente entrou nesse mês de março, as pregações têm sido sobre finanças. E o tema de hoje é oferta, um ato de fé e um convite para a abundância. Nessa passagem de Malaquias, a gente tem um pano de fundo ali, um pouco mais voltado para fidelidade. Então a gente vai falar sobre oferta, vai falar sobre finanças, mas no fundo a gente está falando sobre fidelidade. Então a gente tem ali a prática de dar, né? A prática de ofertar como uma aliança com Deus. Quando nós somos fiéis ao Senhor, Deus nos abençoa abundantemente. Nessa passagem, ele coloca lá Malaquias 3, de 7 a 10, de 7 a 12. No 10 ele fala: tragam o dízimo para o depósito do templo. Ponham-me à prova e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão seu fruto. Chamarão vocês felizes, a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, não é apenas um chamado para contribuir financeiramente, mas é experimentar a fidelidade de Deus e a abundância de Deus na nossa vida. Então, para isso, a gente vai passar por 3 pontos. Então, a gente vai passar primeiro que ele fala para provar a Deus, né? Que é uma oferta com reconhecimento que tudo o que temos vem de Deus. É uma adoração, uma gratidão. É fruto do nosso trabalho, mas nada é nosso. Tudo é do Senhor. Então, ainda mais com o exemplo de Jesus. Quando Jesus fala em doar-se, ele eleva um pouco o padrão de doação, porque ele amou. E ele fala que doar, fazer doações e ofertar é amor. E ele se entregou por nós, deu a vida, né? Então Jesus eleva muito o padrão de oferta na nossa vida. E no segundo momento a gente vai passar, estou colocando aqui, e a gente vai passar por 3 pontos. O segundo ponto é um pouco mais extenso, porque da outra vez eu demorei um pouco, o Marquinhos puxou minha orelha. Falou, a gente tem que ir para casa comer, né? Então, e eu tô falando, então a gente vai ser um pouco mais extenso no segundo ponto, e o terceiro é bem curtinho. Porque a hora que a gente estiver terminando o segundo ponto, né, a pessoa fala, nossa, ainda tem o terceiro, né? Então, assim, o segundo é mais extenso e o terceiro é bem curtinho. O segundo é as bênçãos da obediência. A fidelidade nas ofertas nos trazem bênçãos sem medida. Ele fala que vai abrir as comportas do céu. Então, com isso a gente tem uma analogia rápida lá com Gênesis, que parece que não está muito ligado, mas no Jardim do Éden, a gente tinha Adão e Eva e tinham disposto lá para eles abundância. Tinha todo tipo de fruta, mas uma era reservada, consagrada ao Senhor. Eles não podiam comer. Eles não podiam ir lá e comer aquela fruta, aquela árvore era do Senhor. Então, o que acontece? Igual em Malaquias. Malaquias, o que eles fizeram? Eles foram lá e se igualaram a Deus. Não em forma, né? Não espírito igualar a Deus, mas na proporção. Porque eles pegaram tudo. Eles foram na árvore que era do Senhor e comeram.
comeram o que não era deles, o que era do Senhor. Então eles ultrapassam, comendo o que não lhes cabia, como em Malaquias estavam roubando a Deus. Então a gente vai passar rapidinho por essa analogia também. E no terceiro ponto a gente vai falar que as ofertas são necessárias ao sustento da igreja. Então o sustento da igreja é a casa do tesouro que Malaquias aponta, hoje é a igreja, e contribuindo com o sustento da obra de Deus e para a expansão do reino. Então, o primeiro é um convite para provar a Deus. Deus, em Malaquias, ele fala, nos desafia a prová-lo. É assim, a gente, é uma pergunta do Senhor, né? Me prova que você consegue ser fiel e eu provo que eu posso te abençoar. Me prova que você tem fidelidade nas suas ofertas, nos seus propósitos, e eu posso te abençoar. Em relação à fidelidade nas ofertas, nós temos uma prova não da nossa capacidade de fazer oferta, de pôr financeiramente valor, porque a gente não está falando só de valor, né? Mas é uma oportunidade maior de testemunhar na nossa vida as bênçãos do Senhor. Então, como fala lá em Tiago 2,17, fala que a fé sem obras é morta. Então, nós temos, como igreja, a gente tem uma obra para que seja feita. E ela passa pelas ofertas, ela passa pelo trabalho. Que trabalho? É o trabalho do reino do Senhor. Então, a fé sem obras é morta, porque a gente precisa demonstrar, experimentar a fidelidade na nossa oferta, e Deus prova para nós através das bênçãos. Nós temos um exemplo lá no Velho Testamento sobre isso, em Gênesis 30, que o Jacó, ele tinha o sogro dele que era o Labão. E aí ele fez um acordo com o sogro, e quando nascesse os cabritinhos, se eles fossem pintados, malhados, era do Jacó. Labão, ele até se assusta com tão rápido foi a prosperidade de Jacó, porque já não tem cientificamente, né? Não tem nada que comprova que você colocar galho de... Até olhei o nome da planta que ele colocou, mas esqueci. Ele coloca os galhos, o galho, ele tirou as cascas, ficaram pintadinhas, e os cabritinhos que se procriavam diante daqueles galhos saíam malhadinhos. Então, cientificamente, não tem nem lógica isso, mas para o Senhor, tem lógica. Até vou abrir um parênteses, né? Sobre bênção, e a gente eu tenho uma experiência lá do passado, que não estou falando sobre fidelidade nem nada, mas é uma experiência que a gente vê como bênção na vida, né? Meu pai tinha uma fazenda lá em Camapuã e a gente criava vaca, né? Criava vaca. E num certo ano, acho que mais de um ano, o que aconteceu? As vacas começaram a dar bezerro duplo. Nascia um bezerro, nascia gêmeos. Nasciam 2 bezerrinhos. E teve bastante. Eu não sei nem se era bênção ou maldição, porque alguns ficavam... a mãe rejeitava, né? A gente tinha que ficar dando mamadeira. Mas assim, foi uma bênção, né? Saía de 2 em 2 os bezerros. Então, Deus, ele prova fidelidade da onde a gente nem espera, na verdade. A bênção do Senhor, ela vem. Então, um convite para provar a Deus é um convite para que a gente experimente ser fiel e confie que Ele vai providenciar. O segundo ponto
são a bênção da obediência. Deus, em Malaquias, fala que vai abrir as janelas dos céus e o povo vai ser feliz. Os outros vão ver e vão falar: esse povo é feliz, essa terra é próspera. Então, e o que a gente tem? São bênçãos sem medidas, né? Nós temos, eu vou fazer uma adaptação de uma passagem que é Mateus 25, de 14 a 30. Ela é a passagem da parábola dos talentos. E o que a gente vai ver aqui é o que é a obediência. Quando fala em obediência, a gente precisa entender esse contexto de obediência. E o que é obediência? Obediência é servir. Eu vou servir. Isso é a obediência. Na parábola dos talentos, a gente tem, é o servo, né? O servo e o senhor. Eu vou adaptar. Vamos supor que tenha um empresário. Vou trazer mais para a vida de hoje, né? O empresário tem várias lojas e ele precisa fazer uma viagem, vai ficar alguns anos fora. Ele vai lá e chama o primeiro servo, o primeiro gerente. Ele chama o gerente da loja e ele fala: ó, aqui tem a chave da minha loja. Essa loja é uma loja no shopping. Ela fatura 1 milhão por mês. Toma essa loja, eu vou viajar. Quando voltar, a gente conversa como foi o negócio. Beleza? Beleza, ele vai lá. Chama o segundo servo, fala: ó, essa é a chave da minha loja no centro da cidade. Ela fatura 500 mil por mês. É uma loja boa. Cuida dela, eu vou viajar. Quando eu voltar, a gente vai conversar sobre como foi. Chama o terceiro gerente. Olha, essa chave é da chave do bairro. Eu tenho uma loja no bairro. Ela fatura 200 mil por mês. Você cuida dela, eu vou viajar. Quando eu chegar, a gente conversa. Feito? Feito. Foi viajar. Voltou. Chamo do shopping. Gerente do shopping, como foi? Ah, foi ótimo. Ah, as vendas dobraram. A gente está faturando 2 milhões por mês. Foi muito bom. Ah, parabéns, muito bom. Chama o segundo gerente, gerente da loja do centro. Como que foi? Ah, foi ótimo. As lojas aumentou. A gente tem um setor novo. Ela está faturando 1 milhão por mês. Olha que beleza, gerente bom. Chama o terceiro gerente. Gerente da loja do bairro, como foi? Ah, eu sei que o senhor não gosta de perder nada. O que eu fiz? Eu tranquei a loja. Tá tudo do jeitinho que o senhor me entregou, tá lá. Você fala: ué, você não abriu a loja nem um dia? Não. E ainda coloquei à noite um guarda para cuidar da loja. Você acredita? Tá tudo certinho, bem guardadinho. Ora, essa parábola, nos dias de hoje, o que você faz com um gerente desse? Manda embora. Pega lá o gerente do shopping e fala: cuida da loja do bairro. Porque se pelo menos abrisse a loja para vender, mesmo que tomasse prejuízo, já era melhor, né? Então, assim, trazendo essa analogia para a gente, a obediência é trabalho. A obediência é ir lá e trabalhar. Trabalhar. Pôr a mão no arado e não olhar para trás. A gente tem lá em Deuteronômio 23, de 15 a 25, ele fala assim: Deus não pede nada para ninguém. Deus não obriga ninguém a nada. Mas uma vez que se comprometa, que se faça uma aliança com o Senhor, cumpre. Se você fez a aliança com Deus, cumpre, porque Ele cobra. Ananias e Safira, em Atos 5, de 1 a 5, ninguém pediu para que eles vendessem uma fazenda, uma propriedade, e dessem tudo. Mesmo que vendesse, não pediu para que desse tudo. Mas a falta de fidelidade fez com que os dois morressem. Por quê? Deus não pediu, mas se você foi e fez um compromisso com o Senhor, põe a mão no arado e não olha para trás. Segue, trabalha.
As bênçãos do Senhor não são uma barganha. Então tá. Então eu vou dar e, Senhor, estou esperando a bênção. Não é desse jeito. O Senhor não se limita apenas à área financeira. Não é assim. Não existe troca, não existe barganha com Deus. Nós devemos estar atentos a todas as áreas da vida. Todas as áreas. Paz, alegria, saúde, relacionamento, propósito. Deus, nada podemos ser sem Deus, sem os cuidados do Senhor. Porque nada nos garante que amanhã ou depois a gente vai ter saúde. Lá em Daniel, de 25 a 35, fala de um rei, que é Nabucodonosor, que Deus, não vou nem falar que Deus tirou a mão, ele deu uma pesadinha na mão, né? Que lá fala assim, que ele foi expulso do meio dos homens, passou a comer capim, seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que os cabelos crescessem como penas de águia e as suas unhas como garras de aves. Sem Deus, nada podemos ser. Sem a bênção do Senhor, a gente não tem nem a certeza que amanhã eu acordo vivo para trabalhar. Então, não existe barganha com Deus. A gente tem saúde, a gente tem prosperidade, a gente tem amizade, a gente tem amor, a gente tem confiança, a gente tem uma família, a gente tem uma igreja, a gente tem bênção. E o povo vai olhar e vai falar: aquele povo é feliz, aquele povo é abençoado. Sem ele, nada somos. E quando a gente olha e a gente tem tudo, a gente lembra lá do Jardim do Éden. A gente lembra do Jardim do Éden, porque Deus andava com Adão e não se esperava mais nada do que a simples fidelidade do homem, a fidelidade de Adão. Porque Deus falou: dessa árvore pode comer tudo. Você tem tudo. Só não pode dessa aqui. Como em Malaquias, ele foi além. Comeu o que não era seu. Foi lá e pegou as coisas de Deus. E não pode ser assim. E a nossa realidade de hoje, no dia a dia, na realidade na igreja, a gente acha que está muito distante do pecado de Adão. Aquilo está muito longe da gente, porque a gente está vivendo outra realidade, a gente não está no jardim, a gente não tem a cobra que fala com a mulher, né? Não, mas não é uma verdade, porque é mais próximo da gente do que a gente imagina. Porque nós, quando não temos a fidelidade com o Senhor, o propósito que a gente faz de pôr a mão no arado e trabalhar, nós estamos colocando a mão no que não é nosso. Estamos roubando do Senhor. Estamos pegando, igual Malaquias fala, vocês me roubam. O Senhor vai e olha e fala: vocês estão me roubando. Por quê? Falta de fidelidade. Então, dá a Deus o que é de Deus, com fé, para honrar o seu nome. Fiz um compromisso com o Senhor. Quando eu vim e me batizei, eu me tornei cristão. Eu pus a mão no arado. Eu tenho uma grande seara pela frente. E eu não apoiar um trabalho, e eu não pôr a mão no meu bolso, é eu roubar do Senhor. É eu fazer um compromisso de dar X reais, tantos por cento, e quando eu sento aqui, mesmo assim, eu não faço. Eu estou indo lá comendo a única árvore que Deus falou para não comer. Eu estou lá e pegando o que não é meu. Porque a totalidade não é nossa. A totalidade é do Senhor. Mas Ele nos deu com abundância. Mas uma parte, Ele fala, não come. É do Senhor. Seja fiel.
a fidelidade, vai fazer com que as portas dos céus se abram em bênção. A casa do tesouro, hoje, é a igreja. Nós aqui reunidos, nós aqui somos a casa do tesouro. O trabalho do Senhor é a casa do tesouro. Então, o lugar onde nos reunimos para adorar a Deus e aprender a sua palavra, e não só isso, e expandir a sua palavra. É a igreja. Estamos contribuindo com o ministério, avançando com o reino de Deus na terra. A gente tem um bom trabalho. A gente tem um trabalho aqui. Um irmão, não vou lembrar o nome, mas o irmão veio aqui e falou assim, que cada um aqui é fruto de oferta. Por quê? Porque a oferta faz com que o Augusto possa fazer o visão panorâmica, o irmão possa ir lá na outra cidade, em Terenos, em Maracaju, em outras cidades, até Palmas, né? E são outras cidades. É a mão da igreja alcançando mais longe através da contribuição. É a expansão do reino de Deus através da oferta de cada um, através do recurso financeiro. Ah, eu não tenho como ir lá fazer um estudo. Perfeito. O trabalho, ele é multiforme. Existem pessoas que têm dom de fazer estudo, fazer visita. E como eu posso? Eu estou aqui, eu fiz um compromisso com o Senhor. Como eu posso trabalhar? Seja ofertando. E ofertando com propósito. Vou ofertar, eu vou fazer o meu compromisso com o Senhor e fielmente vou cumprir. Nós não podemos nunca se apossar das coisas do Senhor, como em Malaquias faz essa exortação. E para finalizar, Malaquias 3, de 7 a 12, é um convite. O Senhor convida, ele fala, me prova, né? Então, para vivermos uma vida de fé e confiança, sermos fiéis, estarmos abrindo as portas do céu com bênçãos de Deus para a expansão do reino. É isso o que nós temos que fazer. Nós temos que ser fiel, provar ao Senhor a nossa fidelidade. Ele prova, nos sustentando, porque a nossa fé e muitos aqui já vivenciaram na vida, principalmente acredito que os mais velhos, já como têm mais tempo de vida, puderam ver a mão do Senhor muito mais vezes na vida, não só sua, mas do outro. Então, a gente sabe que o Senhor socorre. O Senhor sempre nos socorre. Então, nada mais justo do que ser fiel ao Senhor.